Salmo 90, verso 12. Salmo 90, verso 12. Diz assim na NVI: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Quando você lê na Bíblia coração, troque sempre pela palavra mente, porque o coração é um músculo. O coração ele não tem poder de pensar, ele não tem o poder de registrar nada. É uma maneira poética, porque é algo vital na nossa vida. Mas sempre que você vê coração, você pode colocar a palavra mente. Esse salmo de número 90, principalmente o verso 12, ele tem muito a ver com como vivemos o nosso dia na terra. Ele tem muito a ver com a qualidade daquilo que nós aprendemos com aquilo que praticamos, a qualidade daquilo que temos tido a revelação de Deus com o que temos vivido na prática e no nosso dia a dia. Tem alguém aqui para dar um amém ou não? Mas isso não é só uma reflexão sobre vida e morte. Isso também tem a ver com como contamos isso. Porque não é 1, 2, 3, 4. É como contamos isso. E o tema do que eu quero pregar é: reveja as suas histórias. Diga: eu preciso rever minhas histórias. História com H. A palavra história, ela vem de ficção. Ela vem de uma fábula. Eu vou te contar. Você conhece a história do coelhinho que levou o leão para passear? Isso é uma história. Isso é uma ficção. Isso é uma fábula. Agora, história não. História, primeiro, tem a ver com o passado. Primeira coisa, senão não é história. Segundo, tem a ver com fatos que realmente aconteceram. Terceiro, tem a ver com a construção de quem nós somos. Eu sou fruto da minha história. E a minha história teve um antes e depois de Cristo, assim como a sua história. Quem está aqui? Então, todos nós temos uma maneira de contar os nossos dias. Sim ou não? Sim ou não? A questão é o seguinte: como temos contado esses dias? Por isso o tema: reveja as suas histórias. Se as suas histórias forem só de sucesso, você precisa rever também, porque senão você se torna uma pessoa muito vazia, uma pessoa sem sabor. Se as suas histórias forem também só de derrota, você se torna uma pessoa amarga, você se torna uma pessoa que ninguém quer ouvir. Então, o que eu tenho que fazer com essa história? No mínimo, rever o que você anda falando. No mínimo, rever para quem você anda falando. E no mínimo, rever por que você anda falando. E a Bíblia deixa muito claro para nós relatos aqui de pessoas que não romperam por causa das suas histórias. Se eu lhe pudesse perguntar assim: por favor, sobe aqui, me conta a tua história. Como é que você contaria a tua história? Eu contaria minha história? Eu nasci e cresci, morei em Barra Mansa, depois mudei para Cruzeiro, casei, tive um filho, me converti e montei uma empresa e tal. Você vai passando, é a sua história. Mas eu não consigo contar minha história a partir de agora. Eu só consigo contar minha história até agora. Por quê? Porque amanhã eu vou viver uma outra história. Quem está aqui? Apóstolo, mas aonde você quer chegar com esse negócio todo? Calma. Eu quero chegar para você e te fazer pensar antes. Suas histórias podem ofuscar a raiz do problema. Existem situações na tua vida que podem estar te travando
e que porque você vive contando uma história, você acaba não resolvendo isso, e você acaba piorando. Dependendo das pessoas que você contar a sua história, você mais vai se atrapalhar. E dependendo das pessoas que você contar a sua história, você vai mais se ajudar. Quem está aqui? Segunda coisa, você tem que dar uma olhada na história, porque a história, ela pode atrapalhar você de caminhar na direção da solução. Porque você conta muita história. História, por que está sem emprego. História, por que está sem igreja. História, por que o casamento acabou. História, é um monte de história. E as pessoas vão contando histórias e achando que o fato de contar história vai mudar a sua história. Não, o que vai mudar a sua história, a minha história, a nossa história, é em Deus vivermos a história que Ele tem para nós. Porque a história que Deus tem para nós é a verdadeira história que devemos viver. E nem sempre ela será do jeito que você escreveu. Porque a gente escreve a nossa história, é verdade ou não é? A gente fala, isso aqui vai ser assim, isso aqui vai ser assado, isso aqui vai ser desse jeito. Terceiro, as nossas histórias podem criar um mundo do faz de conta. Então você está na igreja, você entregou sua vida a Cristo, mas você continua contando história. Histórias do que você vai fazer. Isso é terrível. Quando você está vivendo um momento de dor, não conta história do que você vai fazer. Melhor, não conta história nenhuma. Por quê? Porque não te fará bem. Não conte história do que você vai fazer, porque você pode se esconder atrás do vou fazer. E aí entra a procrastinação. Diga procrastinação. Procrastinação nada mais é você não fazer o que você sabe que tem que fazer e que mais cedo ou mais tarde vai ter que fazer. Agora, tem coisas que a gente não está procrastinando. A gente pode ter até um desejo, pode ser até bom. Pode ser até bom. É bom ir na academia? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Mas você pode... não, eu também estou com ela. Mas você pode deixar de não ir. Você controla um pouco a sua alimentação, você se priva de algumas coisas. Então você não está procrastinando ir para a academia. Agora, se você vai no médico, o médico te dá uma série de receitas. E ele diz, olha, você tem que caminhar 30 minutos por dia, porque senão o seu problema vai te levar à morte. Aí você sabe que mudou a figura. Não adianta você contar história. Você tem que partir para a caminhada. Quem está aqui? A mesma coisa é com Deus. Deus, Ele sabe das histórias que vivemos. Deus, Ele sabe a história que te trouxe aqui. Deus, Ele sabe como está sendo construída a sua história. Eu conversava com a minha esposa vindo no carro. É muito complicado. No carro ontem, ela falou, infelizmente, Paulo, as pessoas não falam toda a verdade para nós. E aí nós temos dificuldade de ajudá-las, porque elas escondem parte da história. Meu amado, você pode esconder parte da história de mim, da pastora, do seu amigo, teu pai e da tua mãe, mas não tem uma parte escondida da nossa história diante do autor e consumador da nossa fé. Tudo está diante dele, nada está obscuro. Você pode falar para mim, você pode falar para quem está do teu lado, você pode sorrir para ele e ele falar, e aí rapaz, como é que você está? De uma maneira, elevador tem muito isso, olá, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Eu já respondi vários, tudo ótimo, e esperando sair do elevador para continuar no problema que eu estava. Mas resolveria eu dizer para a pessoa os problemas que eu estava enfrentando? Não. Não. Então, meu amado, eu vim nessa noite aqui trazer libertação, cura e transformação, porque Deus quer fazer algo na tua vida extraordinário, mas tem algumas histórias que vão precisar parar, para que a história de Deus se manifeste na tua vida. Tem alguém aí ou não? Tem alguém aí ou não? Olha só, a história, escute, ela não é anulada
como se fosse uma mentira. Não! Mas ela não resolve boa parte dos nossos problemas. É muito ruim quando você é tomado de uma história, e normalmente ela é uma história desagradável, e que você, se tem uma chance, você fala daquela história. Você tem uma dor. Aí todo lugar que você está, você dá um jeitinho de falar daquela dor. Infelizmente. Infelizmente. Mas isso não te ajuda. Isso te piora. Muitos estão enfraquecendo na fé. Eles têm uma história, não é mentira, mas isso não vai fortalecer a fé dele. Eu tenho as minhas também. E ela não vai me ajudar a abençoar você. Coloca a mão no teu coração, assim, no teu peito, assim, e diga: eu tenho as minhas histórias, mas elas não podem me parar no meu presente e nem no meu futuro. Amém? Você crê nisso? Então, responda para si, o que tem te paralisado? Sabe o que paralisou uma pessoa em João 5,5? Coloca para mim. João 5,5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele não respondeu a pergunta. Ele contou uma história. O meu temperamento, aprenda isso com o seu apóstolo, o meu temperamento é colérico, fogo. Eu sou muito prático. Eu sou prático. E eu não tenho dificuldade de você ser prático comigo. Se eu falar para você: vamos ali comigo, você disser não, eu entendi na boa. Mas para muitos, você falar assim: apóstolo, vamos ali comigo, eu digo não. Eu falo assim: nossa, ele está frio, acho que ele está bravo. Não, não. Praticidade. E esse homem, Jesus faz uma pergunta prática para ele: quer ser curado? Ele faz o quê? Ele conta uma história. Ah, e qual é a história dele? É a história de que ninguém o ajudou. Uma pessoa disse assim um dia: estão atrapalhando o meu ministério. Eu não consigo romper no meu ministério. Eu falei: então Deus é uma porcaria então. Porque se Deus tem um ministério para você, e tem alguém atrapalhando o teu ministério, e o teu ministério não vai, não, tem coisa errada. Tem coisa errada. Porque como que pode Deus chamar uma pessoa para o ministério e alguém... A gente sabe que pode, sim, mas pode até por um propósito, como os irmãos de José atrapalharam o propósito de José. José contou um sonho, e o que os irmãos dele fizeram? Se levantaram contra ele. Então a primeira história que você vai tirar da tua vida hoje é a história de que alguém não fez nada por você, porque hoje Deus está fazendo tudo por você. Hoje a palavra de Deus está mudando tua vida. Hoje há um portal se abrindo para você fazer. Ô jovem, talvez você não tenha tido na tua casa o que você gostaria. Talvez você não tenha tido o pai e a mãe que você gostaria. Talvez você não tenha tido as oportunidades que você gostaria. Mas você cresceu, você anda, você fala, você sabe ler, sabe escrever, é cheio do Espírito Santo. Então, pelo amor de Deus, ninguém mais vai te atrapalhar, porque o Senhor é contigo. Aleluia! Pelo amor de Deus! Sabe por que eu estou nessa vida? 38 anos. Porque meu pai, quando eu tinha 8 anos, irmão, não dá mais tempo para isso. Não dá mais tempo. E você, adulto? Ah, porque me apunhalaram lá na escola. Ah, porque me apunhalaram lá no meu trabalho. Ah, porque me apunhalaram. Bem-vindo ao clube, irmão. Aquela apunhalada vai te servir para alguma coisa. Aquela punhalada vai fazer com que você seja a sua dor, seja a resposta, seja a chave da prisão de alguém. Eu tenho visto isso. A dor que nós vivemos
é a chave da prisão de alguém. Por isso que Jesus nos cura, nos sara pelas feridas dele. Ei, eu vim dizer para você, alguma coisa que façam contra você, lá na frente, no durante você não entende muito não, mas lá na frente você vai falar igual José, não foi você que me fez viver o que eu vivi, foi o meu Deus que me mandou primeiro para cuidar de vocês agora. Meu Deus, eu quero isso para a minha vida, é essa história que eu quero contar. Essa história, escute, ele se acostumou a ponto de não ouvir direito mais. Jesus perguntou, queres ser curado? Sim. Aí Jesus poderia puxar um papo. Por que você está aqui há tanto tempo assim? Ah, porque ninguém me ajuda. Ok. Mas Jesus perguntou para ele, queres ser curado? Hoje aqui. Tem alguém que precisa de cura em alguma área, quer ser curado? Amém, eu quero. Para de contar história. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Irmão, eu nunca tive tanta história para contar como nos últimos tempos, mas contar a história não muda a minha vida, pelo contrário, me prejudica, te prejudica. Eu já contei aqui, eu ajudei uma pessoa numa empresa que eu trabalhava, com a Kombi dele quebrada, na Marginal Tietê. Eu desci da Kombi, meu pai, ajudamos, empurramos, escoltamos ele até São José dos Campos no mecânico. Só que eu estava dando carona para o meu pai. Não podia dar carona para o meu pai, mas eu dei carona para o meu pai. Está errado? Sim. Não põe a culpa em ninguém, não. Mas olha ele foi lá, é igual aquela metáfora do sapo e do escorpião. Ele foi lá e falou para o meu supervisor, o Paulo me ajudou com a Kombi estragada, e o pai dele estava com ele, não precisava essa parte, mas ele colocou essa parte, e eu fui tomar uma advertência. Você não vai conseguir impedir as pessoas de serem quem elas são, mas você pode mudar a história que sai da tua boca. Amém. Está aqui ou não? Tudo é culpa dos outros. Não. Talvez você está nos lugares... Aqui, ó. Se os outros estão te atrapalhando, escolha outros para se relacionar com você. Ai, meus amigos vivem me jogando para baixo. O que você está fazendo no meio dessa roda? Não, o que você está fazendo no meio dessa roda? Ah, porque lá na empresa tem um grupinho que só sabe me atrapalhar. O que você está fazendo, almoçando, jantando, indo na casa deles? Não faz sentido. O próprio Jesus deu uma lição para mim e para você. Você quer mudar a sua história, sim ou não? Sim ou não? Olha o que Jesus fala que ajuda a gente a mudar a história. Mateus 12:30. Mateus 12:30. Aquele que não está comigo, está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Gente, não adianta você querer ser amigo de quem não quer você como amigo. Não adianta você querer uma coisa de alguém que tem autoridade para te colocar lá e não quer te colocar. Não adianta. Você vai precisar rever a sua história partindo do ambiente que você se encontra. Tem alguém para dar uma meia aqui ou não? Não estou falando, se Pedro escrevesse isso, para Pedro é complicado. Não, foi Jesus. Por quê? Porque isso aí já vai curar muitas histórias no nome de Jesus, amém? Olha aqui, eu vi uma matéria, e eu vou falar nem da matéria, eu vou falar que eu vivi isso na pele do meu filho, ouvindo ele dizer. Ele falou para mim, pai, me fizeram uma proposta para trabalhar na empresa tal, eu vou ganhar 40% mais. Eu falei, e aí? Ele falou, não, eu não vou não. Eu falei, ô filho, eu entendo que a partir de 40 já é uma proposta financeira que em todos os ambientes a gente tem que dar uma olhada melhor. Ele falou, mas sabe o que é, pai? Eu conheço o pessoal que trabalha lá. Ah, não vai fluir, eu prefiro ficar nessa empresa. O meu filho preferiu ficar numa empresa, ganhando menos do que lhe ofereceram por causa do ambiente. Deixa eu falar uma coisa para você.
Isso tem a ver com a sua vida espiritual. Às vezes, você está num ambiente que a sua vida espiritual está fadada ao fracasso, está fadada ao esfriamento. É você que tem que decidir sair dali, é você que tem que decidir buscar um braseiro, é você que tem que decidir buscar a Deus, é você que tem que decidir estar na onde estão os avivados. Quem está aqui, diga glória a Deus. Então, meu amado, em nome de Jesus, coloca a mão nos seus lábios assim, ó. Eu profetizo em nome de Jesus, ninguém é motivo mais para suas histórias. Pode dar um aplauso a ele, então. Segunda coisa, são histórias que é da tua cabeça. Você tem que parar com as histórias que são da tua cabeça. Minha esposa às vezes fala assim, isso é coisa da tua cabeça. Isso é coisa da tua cabeça. Então nós temos que parar com as histórias da nossa cabeça, que é uma história que o diabo contou para a gente. Você sabia disso? Tem histórias na nossa cabeça que o diabo contou para a gente. Eu vou te contar uma história bíblica que o diabo contou na cabeça desse cara. Gideão, Juízes 6:12. Coloca para mim aí. Juízes 6:12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, Senhor é contigo, homem valente. O que o Senhor diz? O Senhor é contigo, homem valente. Olha a resposta de Gideão. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? É que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos do medianita. Aí a conversa aprofunda. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força, que força, né? Vai nessa tua força e livre Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? É Deus dizendo, eu estou com você, rapaz. Que ele conta? Uma história. E ele lhe diz, ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como fosse um só homem. Gente, olha a insistência de Deus com esse homem, porque a história que ele conta de si mesmo é uma história de inferioridade. Meu amado, sem Jesus, a sua história do passado fará muita diferença. Mas com Jesus, não importa ser o menor, não importa se não estudou, não importa ser feio, não importa ser bonito, não importa a casa, não importa a rua, não importa a escola, o Senhor te chamou, o Senhor é contigo, Ele vai fazer uma grande obra através da tua vida, seja qual o teu histórico for, porque Ele é Deus. É Deus! Ai. Ô irmão, vamos aí, ó. Logo, logo você é pregador. Eu? Da vira até o pezinho. Eu mal falo aleluia. Ai. Se eu sou Deus, eu não sou Deus, se eu sou Deus, sai, pelo amor de Deus. Deixa eu pegar um animado aqui. Deus não, é que Gideão não sabe quem ele é de verdade. Gideão só sabe quem ele é na história dele. Presta atenção nisso. Não foram todas as pessoas que tiveram alguns privilégios que outros tiveram, é claro. Mas irmão, você entregou sua vida a Cristo. Você conhece as Escrituras. Deus escolheu morar em você. Se alguém falar assim, olha, está aparecendo uma vaga aí no emprego, você pode estar com a vassoura varrendo o chão, e alguém disser para você, está aparecendo uma vaga no emprego aí, eu vou indicar você, cara, eu vejo você limpando aí com tanta eficácia, com tanta alegria, que é para trabalhar lá no escritório. Se você dá para sempre, você vai falar assim, é de Deus, hein? Pode pôr meu nome lá, hein? E ó, vou arrebentar, hein? Pode confiar, irmão. Estou varrendo aqui não é meu lugar não, aqui é só um estágio da minha vida. Agora, se você não é dar para sempre, fecha o povozinho assim, põe a mãozinha assim, faz assim, eu? Nunca. Eu sou só um limpador aqui, assim, né? Ai, que meu mãozinho, como é que é?
Não ria daquilo que te faz chorar. É verdade. Irmão, o Senhor é conosco, irmão. Irmão, a gente podia ficar contando tanta história de passado, de trauma, de traição, de dor, de enfermidade, de abandono, história. Mas Deus está dizendo, vai na tua força. Vai na tua força. Fala para quem está do lado, é na tua força. Fala, não é na força de ninguém, é na tua força. Esse dia não, tem um tempo, né? Muitos anos. Aí me convidaram para um projeto, eu fiz isso, eu virei o pezinho assim. Eu não. Foi uma vez só na vida. Pode acontecer, irmão, porque a gente vê às vezes as coisas tão grandes vindo e a gente não faça isso. Não confunda esse comportamento com humildade. Não confunda. Você sabia que tem gente que confunde firmeza, convicção com arrogância? Sabia? Eu vou te ensinar, você não vai cair nessa. Alguém chega para você e fala assim, a gente já vai virar para outra. Vamos pegar o Gideão. Alguém chega para você e fala assim, ó, tem uma oportunidade boa para você. Ele até gosta se você virar o pezinho assim, a mãozinha. Ai, eu vou ser eternamente grato. Ai, olha, ele até gosta. Mas sabe que tem uns que não gostam de falar assim, poxa, isso é resposta de oração. Eu tenho condições de ocupar aquele cargo lá. Você é muito arrogante. Você é muito arrogante. Entendi, você quer eu te perder. Eu não posso. Eu tenho que fazer, porque isso aqui é o papel de humilde. Brigadinho. Cai das migalhas do seu Senhor. Tem aquele texto. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Saiba quem você é e que se lasque quem não sabe quem é. Você entendeu ou não? Você é filho de Deus. Deus escolheu você. Deus enviou o filho dele para morrer no teu e no meu lugar. E hoje nós estamos aqui. Paulo já morreu, Billy Graham já morreu, e agora Silvio Santos morreu ontem, e agora, meu irmão, tem alguém que vai ser levantado para cumprir o propósito de Deus nessa terra. E quem tem chance, levanta sua mão, são os vivos. Todos, estou menosprezando não. Eu só estou dizendo assim, a hora é nossa agora. Tem alguém que já nasceu, não vai nascer, já nasceu, já está andando entre nós, que vai ficar no meu lugar aqui. Ele já nasceu, ele já está andando entre nós, ele já está comendo, ele já está falando, ele está aí, ele é um Davi de 15 anos, 20 anos, ele está por aí. A gente não sabe, mas o dono da obra sabe. Você entendeu a diferença? A gente não sabe. Tem alguma porta que está nascendo hoje, porque você vai entrar por essa porta, você não sabe, mas o Deus da eternidade sabe. Então quando Ele falar, vai na tua força, vai, porque Ele sabe o que está falando. Escute, eu sou menor, minha família é a menor, Deus não sabe. Fala para quem está do teu lado, Deus não sabe da tua história, né? Fala assim, Deus não sabe da tua história, né? Fala assim, Deus não sabe dos seus traumas, né? Fala, Deus não sabe das suas incompetências. Pode falar, Deus não sabe, né? Claro que Deus sabe, mas é Ele que vai fazer a obra em você, assim como foi na minha. E não tem problema nenhum, irmão, porque Ele vai usar os que não são, para envergonhar os que são. Aonde estão os que não são aí? Dá um amém aí, animado. Isso, vai. Histórias que roubam o liberar de Deus na nossa vida. Sou menor, sou maior. Irmão, gaste a sua vida que quem quer está com você. Sério. A Bíblia diz que na angústia nasce um irmão. Não é no churrasco, não. E Pedro? Que é um cara que quer mudar a história.
Porque tem esse outro lado. Você também tem que ter cuidado para não tentar mudar a história. Mudar. Você não sabe da história, deixa Deus. Pedro tentou mudar a história. Aonde, Paulo? Aqui, ué. Coloca para mim aí, Lucas 22, 31. Foi contar a história para quem está definido. Irmão, quando você está definido, Simão, olha, você já viu, o meu filho mandou para minha esposa mandou para mim, as maneiras que um filho chama uma mãe e o que quer dizer. Muito legal. Então, eu falei assim, mãe, está falando uma linguagem. Assim, mãe, está falando, é a mesma palavra, tudo é mãe, mas tem uma entonação e tal. Quando Jesus fala, Simão, é tipo assim, vigia, rapaz, toma tenência, abre teu olho, põe tua barba de molho, Simão. Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês, como se faz com trigo. 32. Contudo, eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, está andando com Jesus há 3 anos e meio. Quando você se converter, fortaleça seus irmãos. 33. Ele, porém, respondeu, história, irmão. História para mudar a história dos outros. Senhor, estão prontos para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Jesus está definido, irmão. Jesus respondeu, eu lhe digo, Pedro, que ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes, você me negará que me conhece. O que é isso? Irmão, cuidado com as histórias que querem contar para você, tirando você da história de Deus. Pedro estava contando uma história para Jesus, estou contigo, estou fechado. Irmão, esse negócio de estou fechado é um perigo. É um perigo. Pense muito bem para dizer assim, eu estou fechado. Porque senão fica feio. Gente que não está fechada falando que está fechado. Não, está fechado, está fechado. Não está fechado, está fechado. Jesus ouviu alguém que não estava fechado, mas que depois iria fechar. E ele falou o quê? Ô Pedro, deixa eu te falar um negócio. Eu tenho a minha história, você tem a sua história. Não se intrometa na minha história. Pessoas definidas sabem quando uma pessoa quer se intrometer na sua história. Pessoas que sabem o que Deus quer, têm definição quando vem uma outra história. O que é que Pedro queria dizer? O senhor não vai morrer, não. Quando vier para prender o senhor, eu entro na frente, eu arrebento a boca do balão, eu dou minha vida pelo Senhor. Jesus disse assim, ô Pedro, deixa eu te falar um negócio. Praticamente disse assim, Pedro, você está possesso, você está mal. O que você está dizendo, isso é coisa do diabo. Agora, como que pode um Jesus amoroso, piedoso, humilde, tratar um discípulo desse jeito, que está querendo ajudar, e tratar um Judas, um traidor, desgraçado, vendeu-se por 30 moedas, como amigo? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Ele trata um Pedro, que está mudando uma história, de endemoniado, e ele trata um Judas, que está traindo ele, dizendo para ele, amigo, faz logo o que está no teu coração, porque tem uma metáfora, quem te leva para a cruz vem de Deus, quem te tira da cruz vem do diabo. Meu amado, tem gente na tua vida que vai contar história para você sair da cruz, que vai contar história para você sair do sacrifício, que vai contar história para você abandonar Deus, mas eu vim aqui te dizer, não ouça essas histórias, ouçam as histórias que te levam para a cruz, que te levam para a renúncia, que te levam para a entrega, mas que te levam para viver o propósito de Deus. Ouça essas. Foi contar historinha, se deu mal, sempre alguém desejará que você supra as expectativas dele. E bobo de você de tentar suprir. Você não consegue. Você vai fazer tudo. E vai chegar uma hora que você vai dizer, não dá. Aquele não dá foi o que desencadeou todo o processo. Escute. Eu falei na hora da oferta, do jovem rico. Marcos 10, 17, não vou nem ler. Marcos 10, 17, lê na tua casa. Ele chega e fala, mestre,
O que farei para herdar a vida eterna? Legal. Aí Jesus, honra teu pai, honra tua mãe, serve a Deus. Ele falou, tudo isso eu faço. Aí Jesus acaba com a historinha dele, fala assim, então vende tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me. O que ele fala? Nada. Ele muda o semblante. Irmão, falou de dinheiro, muda o semblante. Lembra de Caim e Abel? Um estava alegre, o outro estava triste. E o que estava triste ficou mais triste ainda quando ouviu a verdade. Foi contar a historinha para Deus. Aqui eu trouxe uma oferta para o senhor. Não, legal. Abel, que linda a sua oferta. Ele se endemoniou. A Bíblia diz que o semblante dele caiu. E ele ficou tão mal que ele matou o irmão dele. Por quê? Por causa de uma oferta. Não foi por preferências, foi por causa de uma oferta. Não foi por causa de capricho, foi por causa de uma oferta. Isso é sério. Esse jovem rico, ele chega todo alegre, ele conta uma história maravilhosa. Eu sou um bom filho, eu sou não sei o quê, eu sou um bom empresário e tal. E Jesus dá uma quebrada nele. Ele não consegue nem responder, ele não consegue dialogar, ele não consegue negociar, pelo menos. Falar, Jesus, tudo? Mas tudo? Ele não consegue. O que ele faz? Cai o semblante e se retira. Meu amado, em nome do Senhor Jesus, abre a sua mão aí. Nunca deixe seu semblante cair quando a verdade de Deus estiver diante de você. Se arrependa, se converta e viva os melhores dias da tua vida. Se arrependa. Ali era a hora de dizer, Senhor, eu sou muito apegado ao dinheiro mesmo, mas eu preciso sair disso, como um vício de pornografia. Quantos cristãos estão no vício da pornografia? Estão indo no culto, está normal. Apóstolo, mas você acha errado ir? Não. Eu só não entendo por que a pessoa não decide a mudança. Quantas pessoas com amante, quantas pessoas viveram uma vida longe de Deus, mas elas estão conseguindo frequentar a igreja, talvez porque não ouçam, ou porque se ouvem, vão para um lugar que é onde ninguém conhece. Eu já tive fatos assim, das pessoas de repente estarem com um comportamento errado e irem para uma outra igreja, para que aquele lugar onde ninguém o conhece, ele possa ter o comportamento errado dele. Gente de Deus, isso é uma história que Satanás contou para alguém e esse alguém acreditou. Não viva essa vida. As pessoas estão procurando referências, as pessoas estão procurando gente que não fique contando história. Olha quantos escândalos que a gente vê no meio gospel. Eu perdi o medo de política, agora está aí. Eu perdi o medo de política. Eu não tenho mais o conceito de pastor, fulano, beltrano, ciclano na política. Porque a política é lugar sujo. Irmão, eu descobri que em todo lugar tem pessoas sujas, inclusive dentro do reino. Pelo menos na terra. Mas os políticos têm muita traição, mas também no nosso meio tem. Não seja blindado das verdades, não seja blindado da verdade que vai mudar a história, não seja blindado de uma ficção científica. Você não foi chamado por alguém que morreu na cruz, foi Jesus que morreu na cruz, foi Ele que comprou você, foi Ele que pagou o preço do teu pecado, foi Ele que resgatou você e é Ele que vai te levar para o céu. É Ele! Sério, eu vou fazer uma live sobre, eu já fiz, já dei uma palavra, está lá no YouTube, você pode ir lá, a igreja e a política. Gente, não tem essa, tem no meio de advogado gente que não presta, tem no meio de pastor gente que não presta, tem no meio de igreja gente que não presta, aqui não, amém? Nem quem está na internet, mas em algum lugar tem, porque é sujo, eu já vi cada coisa na igreja, irmão, que você precisa ouvir, para você não ficar, meu Deus, o que aconteceu? Eu já vi cada coisa na igreja, que eu via no mundo, na política, dentro da igreja, politicagem dentro de igreja,
traições, mudança de ideais, mudança de valores, tudo tem também, irmão, nós somos luz, nós somos sal, e temos que estar em todos os lugares, é na empresa, é na política, é na igreja, é no bairro, é nos Estados Unidos, é em Miami, é na África, não interessa aonde você chegar, você tem que salgar, aonde você chegar, você tem que iluminar, aonde você chegar, a presença de Deus tem que chegar. Aleluia! Para com isso, irmão. Diga, para de contar história. Isso, não, fala forte. Para de contar história. Isso. Pô, animei agora, estou programando uma meia hora. Para fechar aqui, irmão. Aquela mulher no tanque não, no poço de Jacó, João 4,7, para ganhar tempo, mas olha que tarefinha, lê lá, João 4,7, ela está lá, a hora do almoço, a hora que ninguém vai lá, porque ela era uma mulher que não tinha um comportamento muito legal, e aí ela vai lá na hora do almoço, a hora que não tem ninguém, só que ela vai na hora que não tem ninguém, mas tem alguém lá, irmão, sabe aquela hora que não é para ter ninguém, mas ele está lá. Sabe aquele momento que você falou, hoje eu estou sozinho? Ele está lá. Sabe aquela hora que você não tem ninguém para estar com você, mas ele está lá, e ele está lá te esperando. Ele chegou primeiro. Você está aqui ou não? Ele não chegou depois. Por que ele não chegou depois? Você já se perguntou? Por que Jesus não chegou na hora que ela estava tirando água do poço? Mas por quê? Por que ele chegou antes? Para mostrar para mim e para você que nas nossas dores ele chegou antes. E ele está ali te esperando. Você está aqui ou não? E aí tem uma história ali. Qual é a história? Chama teu marido. Aí ela, eu estou cansado de contar a história, quer saber? Vou falar a verdade. Eu não tenho marido não. Olha, ali acabou o problema dela. Porque ali não tem mais história, irmão. Ali agora tem verdade. E olha o final. Coloca para mim o versículo João 4:10. Coloca para mim, João 4:10. 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido, está morando junto. Irmão, você mora junto com alguém, você está na internet, resolve isso. Se naquela época ali já não... Resolve isso, casa, assina lá. Agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer é a verdade. As nossas histórias são mudadas com as verdades. Ela poderia ter dito, eu namorei um que só quis me usar, Não. Ela falou, quer saber, eu tô toda enrolada. Aí Jesus falou, agora disseste com verdade. Com verdade eu consigo resolver seu problema. Aquele que confessa seus pecados e deixa, alcançará misericórdia. Mas os que o encobrem, nunca prosperará. Nunca prosperará. Tem coisas que encobrem. Eu vou precisar fazer um procedimento odontológico e eu vou ficar alguns dias sem poder falar. E aí o dentista falou, olha, eu vou te dar um remédio para você cumprir a sua agenda. 12 dias. Vai resolver seu problema. Mas se você não aparecer aqui, você está ferrado, porque
depois você não vai conseguir esconder mais. E aí, você vai ter que passar por tratamento sem anestesia, você vai ter que passar por muita dor. Então eu vou te dar um tratamento para você cumprir uma agenda, que eu tenho umas agendas aí, para estar em alguns lugares, mas você não deixa de vir no dia tal. O que ele disse para mim? Vai esconder o seu problema, mas não vai resolver o seu problema. Vai esconder. Esconder problema nunca vai resolver nosso problema. O que vai resolver nosso problema é encarar a verdade. E quando Deus nos chama a encarar a verdade, não é para Ele ficar sabendo, que Ele já sabe. É para Ele nos liberar o perdão e nos colocar na rota da prosperidade. Quem está aqui, diga amém. Como diz o Luciano Subirá, vamos ficar de pé para dar a impressão que está acabando, mas não acabou não. Estou pregando ainda. As mentiras podem aliviar sua alma, mas nunca mudarão seus resultados. O remedinho que eu estou tomando tem todo um processo, mas não vai resolver meu problema. Eu vou passar por um procedimento doloroso, complicado, demorado, a recuperação. Mas tem um detalhe, eu vou resolver um problema. Sabe quantos anos esse problema está? No mínimo 20 anos. Agora deu pau. Há 20 anos o cara falou para mim, o dentista aqui em Cruzeiro, falou, ó, isso aí vai dar pau. Só que pode dar pau em 1 ano, 10 anos, 20 anos. E deu com 20 anos. Mas deu. Às vezes você acha, mas aqui está tudo certo. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que encarar a verdade. Verdade fala de maturidade. Maturidade fala de assumir responsabilidade. E assumir responsabilidade traz vitória e cura e libertação para a nossa vida. Quem crê nisso? Simples assim. Adão e Eva começaram a contar a história. Ah, foi a mulher que o Senhor me deu. Ah, mas foi a serpente que o Senhor colocou. O que Deus disse? Todo mundo fora. Não quiseram a verdade. Quiseram história. Irmão, em nome de Jesus, seja você um líder, um membro, um visitante, convidado, alguém que está chegando, aprenda uma coisa. História não convence Deus. Historinha. O que muda a nossa vida diante dele é a verdade. É a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade libertará. É libertador. É libertador. Aonde estão os contadores de milagre aqui? Porque de história não. Aonde estão os contadores de milagre aqui? Não, melhora isso. Aonde estão os contadores de milagre? Aonde estão aqueles que vão mudar a sua fala de alguém, de coisa, e vão colocar a fala do milagre? Aonde estão? Eu quero isso para a minha vida. Não seja conhecido pela sua dor, não seja conhecido pelo que lhe fizeram, seja conhecido por aquilo que você se superou. Amém? 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 É fácil? Não. Leva tempo? Para alguns, mais tempo, menos tempo. Não permita seu momento definir sua história. Nós não precisamos contar nenhuma história para Deus, mas precisamos falar a verdade para Ele. A verdade. Porque Ele já sabe. Escute isso. Dizem que nossa vida, falando de história, dizem que nossa vida deve ser vivida 10% no passado, 20% no futuro e 70% no presente. Talvez você embaralhou isso aqui. Talvez você colocou esse negócio 70 no futuro, 20 no passado, 10 no presente, 50 no passado, 50 no futuro, nada no presente. Organiza isso aí. Organiza isso. Você veio aqui hoje e você vai voltar com uma palavra no teu coração. Não deixe as histórias parar em você. Eu não estou dizendo que elas não existem,
Eu não estou dizendo que elas não são verdadeiras, eu não estou dizendo que elas não devem ser levadas em consideração, mas não respeite essa história a ponto de deixar essa história parar você, tirar você do propósito, tirar você do projeto. Porque para parar, irmão, a gente tem muito motivo, mas para continuar, você tem que ter um só. Eu vou repetir. Para parar, nós temos muitos motivos, muitos. Parar na fé, parar no casamento, parar em alguns relacionamentos, parar ministerialmente, parar na empresa, parar de trabalhar, parar de tomar o medicamento, parar, tem muita. Mas se você tiver um motivo para continuar, que seja Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Porque esse motivo, ele vai sustentar você nas trevas, ele vai sustentar você em tempos bons, ele vai sustentar você em tempos maus, porque aquele que começou a boa obra há de completá-la em Cristo Jesus. Abra suas mãos aí. O que Deus começou na tua vida, não tem uma história que pode te parar, não tem uma história que possa impedir você de viver os melhores dias. E se você crê, receba essa palavra em nome de Jesus e faz barulho nessa hora, e vamos adorar a Deus, e vamos exaltar o